Quando a gente pensa em passar por uma cirurgia, a preocupação costuma ser com o procedimento em si, com a recuperação, né? Mas e se eu te disser que existe um risco oculto, um inimigo silencioso que pode aparecer depois? Pois é, hoje a gente vai falar sobre isso. E o mais importante, sobre como podemos entender e prevenir esse perigo. Para ter uma ideia do tamanho do problema, pensa nesse número: 37 segundos. A cada 37 segundos, no mundo ocidental, uma pessoa morre por causa dessa condição. É um dado chocante e que mostra a gravidade do que a gente está falando. E se a gente trouxer essa realidade aqui para o Brasil? O cenário também é sério. A estimativa é de 120 mil mortes por ano por causa do chamado tromboembolismo venoso, o TEV. E olha, muitos especialistas acreditam que esse número, na verdade, pode ser bem maior. Ok, os números assustam. Mas afinal, que doença é essa? Entender o que é o TEV é, sem dúvida, o primeiríssimo passo para se proteger. E para a gente entender tudo direitinho, nosso roteiro de hoje está bem claro. Primeiro, vamos conhecer esse inimigo silencioso. Depois, vamos ver quem corre mais risco, como as equipes médicas calculam esse perigo, quais são as estratégias para prevenir e, por fim, qual é o papel de cada um de nós nessa história. Vamos lá, então. Nosso primeiro ponto. O nome pode parecer complicado, mas a ideia por trás dele é fundamental. Então, o que é esse tal de TEV? Imagina que as nossas veias são como as ruas e avenidas do nosso corpo. O TEV acontece quando se forma um engarrafamento, sabe? Um coágulo de sangue, que os médicos chamam de trombo, que bloqueia o fluxo. O grande perigo é se um pedaço desse coágulo se solta e viaja até os pulmões, causando o que a gente conhece como embolia pulmonar, que é uma situação gravíssima. Mas agora, atenção para o ponto mais importante de todos. O TEV é a principal causa de morte prevenível dentro de um hospital, ou seja, é algo que pode e deve ser evitado. E olha só que interessante, o risco não é igual para todo mundo. Ele muda, e muito dependendo do tipo de cirurgia. Se nenhuma prevenção for feita, uma cirurgia ortopédica grande pode ter um risco de até 50% de desenvolver TEV. Metade. Para cirurgias de câncer, o risco fica em 37%. E para cirurgias gerais, 20%. Isso deixa bem claro que cada caso é um caso. O que nos leva diretamente para a próxima pergunta. Se o risco varia, então, como a gente identifica quem está mais vulnerável a esses coágulos? A pergunta é essa, e a resposta, na verdade, é uma combinação de vários fatores que vão desde as características da pessoa até o tipo de cirurgia que ela vai fazer. Vamos dar uma olhada nos principais fatores. Bom, ter mais de 40 anos já acende um alerta. O simples fato de estar internado para uma cirurgia também. Sabe por quê? Porque a gente fica mais parado, a mobilidade diminui. E quando o corpo não se move, o sangue circula mais devagar, principalmente nas pernas, e isso é o cenário perfeito para a formação de coágulos. Condições como obesidade e câncer também entram na lista, assim como um histórico de trombose na família. São várias pecinhas que se juntam. Certo. Então, a equipe de saúde tem todas essas informações em mãos. Mas como é que eles transformam isso num plano de ação? Posso garantir que não é no achismo. Vamos ver como esse cálculo é feito. É isso mesmo. A avaliação do risco de cada pessoa não é um palpite. É um processo bem estruturado, baseado em ciência e em ferramentas que já foram testadas e validadas. Uma das ferramentas mais famosas e utilizadas é a escala de Caprini. Pensa nela como se fosse um checklist, um sistema de pontos. A equipe médica vai pontuando cada um dos fatores de risco. Os fatores pessoais, como idade e histórico, os fatores da cirurgia, como o tipo e a duração dela, e outros fatores de saúde, como doenças que a pessoa já tenha. No final, a soma de todos esses pontos vai classificar o paciente em um nível de risco: baixo, moderado ou alto. E é essa classificação que vai dizer qual é a melhor estratégia de prevenção para aquela pessoa específica. O cuidado se torna totalmente personalizado. Ok, agora que a gente já entendeu o risco e como ele é medido, vamos para a parte que todo mundo quer saber: como a gente se protege. Vamos ao manual da prevenção. A prevenção, basicamente, funciona em duas grandes frentes. De um lado, a gente tem o que se chama de profilaxia mecânica. São métodos físicos, sabe? Como as famosas meias de compressão, que dão aquela apertadinha nas pernas para ajudar o sangue a voltar para o coração. Ou até uns aparelhos que inflam e desinflam sozinhos, massageando as panturrilhas. Do outro lado, tem a profilaxia medicamentosa, que aí sim usa remédios, como as injeções de heparina, que ajudam a afinar o sangue, diminuindo as chances dele formar coágulos. E a escolha entre um método
o outro, ou até a combinação dos dois, não é aleatória de jeito nenhum. Ela é totalmente baseada naquele nível de risco que foi calculado antes. Alguém com risco baixo talvez precise só das medidas mecânicas. Já uma pessoa com risco alto, muito provavelmente, vai precisar da combinação das duas estratégias. E claro, existem alguns casos que precisam de uma atenção ainda mais especial. Cirurgias ortopédicas grandes, como prótese de quadril ou joelho, a prevenção pode precisar continuar por mais de um mês. Pacientes de cirurgia bariátrica chegam a ter o dobro do risco. E em cirurgias de câncer, o ideal é manter a prevenção por pelo menos 4 semanas depois do procedimento. E assim a gente chega na parte final que, na minha opinião, é a mais importante. A gente precisa entender que a prevenção é uma parceria. A segurança é uma responsabilidade de todos, da equipe de saúde e também da própria pessoa que está sendo cuidada. E nessa parceria, a ferramenta mais poderosa que existe é, sem dúvida nenhuma, a informação. Entender o que está acontecendo, quais são os riscos e as opções, é o que permite que o paciente seja um agente ativo no seu próprio cuidado. Então, na prática, o que pode ser feito? Primeiro de tudo, conversar. Falar abertamente com a equipe médica. Perguntar, sem medo, qual é o meu risco individual de ter TEV. E depois, qual vai ser o plano de prevenção para o meu caso. E claro, depois da cirurgia, seguir todas as orientações à risca. Se a equipe disser para se movimentar, se movimente. Se for para usar as meias ou tomar os medicamentos, faça exatamente como foi prescrito. Isso é crucial. E para a gente fechar, eu quero deixar essa frase de um grande pesquisador da área, o Dr. Victor Tapson, que resume tudo de forma perfeita. Mais vale 1 grama de profilaxia do que 1 quilo de tratamento. Prevenir é sempre, sempre o melhor caminho. Muito obrigada pela sua atenção.